Podemos ir para o último quadro, da parte de cima da tabela, onde existe a disputa direta pelas vagas na fase de grupos da Libertadores. Eu diria que, com os estragos dessa rodada, Ravel, em que o Bahia perde 2 posições para 2 times em ascensão no campeonato, tá? Eu diria que o estrago dessa rodada é, número 1, esquece o Mirassol, você venceu aquele debate, o Bahia não me parece mais um time em condição de ultrapassar o Mirassol. A 5ª posição vira o teto do Bahia de uma vez por todas no campeonato. A tabela é a melhor, continua sendo a melhor. Continua sendo a melhor, tá? Mas a curva do Botafogo e do Fluminense, ela é bem significativa. No entanto, o Bahia tem uma chance aí de torcer pelo Fluminense, né, para ser campeão da Copa do Brasil. Não, mas aí só vai até o 6º, não mudaria, né? Tem a chance de chegar o Fluminense campeão da Copa do Brasil? Não aumentaria a vaga de fase de grupos, não, né? Não, porque nesse caso aí o Bahia precisaria ficar à frente do Botafogo. Exatamente. E o Botafogo já estaria à frente. Então, como é que tu avalia, Ravel, esse cenário, o Botafogo 2 pontos abaixo de onde hoje está o limite para a fase de grupos da Libertadores? Tem a melhor tabela, mas não tem a melhor Bahia, consistência. Né? O Bahia 2 pontos abaixo, né? Isso, o Bahia 2 pontos abaixo. Vamos lá. Primeiro, assim, o mais ousado que possa aparecer, eu acho que a gente já pode sim sentenciar que o Bahia jogará a Libertadores no ano que vem, né? São 7 pontos para o Mirassol, que a gente está aqui tratando com muita dificuldade para poder tirar, por exemplo, nessa questão do duelo à parte, né, das duas equipes, Fred. Então, seria tirar 7 de 12 possíveis. Se a gente está tratando com dificuldade, obviamente a gente também não pode desconsiderar a dificuldade que seria para o Bragantino tirar 8 de 12, né? E não só tirar 8 de 12, né? O Bahia tem 2 vitórias a mais que o Bragantino e um saldo 13 gols mais favorável diante do Bragantino, né? O Bahia tem saldo de 3, o Bragantino tem saldo de -10. Então, o Bahia jogará Libertadores em 2026, mas qualquer coisa diferente de uma... Essa é a certeza absoluta. Mas qualquer coisa... Já. Há muito tempo, Mas qualquer coisa diferente de uma fase direta nos grupos da Libertadores é sim uma frustração. A gente já tinha falado aqui sobre isso e eu acho que nesse momento há sim um risco real do Bahia não conseguir chegar nessa fase, apesar de ter a melhor das tabelas, eu concordo, né? Se a gente considerar que ainda imediatamente o Bahia enfrenta um Vasco ainda na condição de sendo um bom mandante e o Vasco nesse momento enfrentando uma oscilação negativa no campeonato, de pegar um Juventude que talvez daqui às 2 rodadas esteja também já num cenário de mais complexidade em relação à sua briga particular, né, na permanência na Série A, até porque joga fora de casa agora contra o São Paulo. Então o Juventude pode estar ainda atravessando um momento até de chances matemáticas remotíssimas de permanência. Então é um cenário que se abre para o Bahia já nas 2 próximas rodadas. E aí você tem o Sport, que é um time que fora de casa faz uma campanha muito ruim no Brasileiro. Então o horizonte do Bahia até a última rodada é um horizonte que permite a gente conjecturar a possibilidade do Bahia fazer minimamente 6 pontos, com possibilidade de chegar até 7 ou 9. Isso faz com que a gente vislumbre uma possibilidade, sim, de jogar essa fase de grupos. Agora, como você também já falou, Fred, Botafogo e Fluminense atravessam bons momentos no campeonato. E por mais que a tabela do Fluminense seja uma tabela um pouco mais complicada, há um confronto direto com o próprio Bahia na última rodada, que talvez seja o fiel da balança em relação a essa questão do aspecto de quem vai ficar na frente aí, tá? E o Botafogo não tem das tabelas mais difíceis também, né? Na última rodada, talvez o Fortaleza já chegue aí morto, né? Apesar da gente ter falado dessa possibilidade de ressurgimento do Fortaleza, em especial a partir
grande vitória que conseguiu hoje contra o Bahia em Salvador, mas talvez já chegue morto, chegue com sua situação resolvida. Talvez ali naquele momento da penúltima rodada o Cruzeiro também já tenha sua situação definida, então acaba se Já vai tornando ter. então acaba se tornando um adversário que os caras não vão querer botar exatamente o pé na dividida. Então o cenário do Botafogo também acaba sendo muito favorável por isso. Então, Fred, nesse momento eu vejo um risco real do Bahia, no máximo aí evoluir para uma sexta colocação na condição normal do campeonato. É claro que existe sim a possibilidade do Bahia chegar ao quinto lugar, mas o que eu quero dizer com isso é que para ele chegar a retomar essa quinta posição que era dele até antes do início dessa rodada, o Bahia vai ter que voltar a jogar bem e pontuar, né? E fazer uma coisa que não costuma fazer, que é pontuar fora de casa. Essa condição de chegar à quinta colocação e aí ter um 2026 mais tranquilo, né? Jogando 4 partidas a menos em relação à fase preliminar da Libertadores, até para se garantir na fase de grupos, precisa vencer as partidas, né? Não ficar no pote 4 da Libertadores, que é um pote mais complicado em termos logísticos e de dificuldade. Perde ranking, perde bandeira. Pois é. Então, para não passar por tudo E isso, faz o os Bahia dois vai últimos jogos fora de casa. fora de casa, ainda tem esse desafio logístico. E para não passar por tudo isso, o Bahia vai precisar mandatoriamente aí conseguir pontuar fora de casa, em especial, se possível for, para escolher um dos dois jogos, pontuar contra o Fluminense, né? Porque aí mas não você vamos, automaticamente mas vamos fazer um exercício aqui, Ravel. O Fluminense é o pior jogo que o Bahia tem. Então vamos dar uma desconsiderada aí. Vamos dar 9 pontos pro Bahia, tá? 9 pontos pro Bahia. Perfeito aí nas próximas 3 rodadas. Terminaria com 62 pontos. 62 pontos, se viessem com 3 vitórias, deixaria o Bahia com 62 e 18. 62 e 18. 62 e 18, né? Se a gente der 7 pontos ao Botafogo, seria 62 e 17. Tá? Isso. O Bahia prevaleceria. Então, vamos lá. Se o Bahia ganha as 3 próximas rodadas, que são todas factíveis, obriga o Botafogo ou a repetir os 9 pontos ou a não perder nenhum jogo até o final do campeonato. Veja que esses 9 pontos me parece uma missão factível para o Bahia. É favorito em todos. É favorito em todos, mesmo contra o Juventude lá fora. Tá? Favorito se fosse nessa rodada contra o Juventude ainda está mais vivo. Tá? É favorito em todos. Se o Bahia cumprisse essa missão, ele chegaria, tá, na última rodada, ainda que a gente considere derrota, tá? Ainda que a gente considere derrota, obrigando o Cruzeiro a vencer os jogos em casa, o Botafogo a vencer os jogos em casa e ainda arrumar ou uma vitória fora ou 2 empates fora. É uma pressão considerável no Botafogo. Para o Fluminense, para ele chegar nesses 62, né, que o Bahia poderia impor, ele precisa de 8 pontos. Tá? Que é horrível fazer 8 pontos. Então, tem que buscar os 9 também. Tá? Como a gente considera vencer o Bahia 3, vencer o São Paulo 3, e precisa de ou vencer o Palmeiras ou vencer o Grêmio. Chato também. Tá? Chato também. Veja que existem 2 detalhezinhos escondidos na tabela, Ravel, que é a dificuldade do Fluminense chegar a 62, porque chegar a 62 significa 8 pontos, e 8 pontos é sem perder nenhum jogo. Então, meio que força o Fluminense a ir para 69, e o Botafogo perderia em número de vitórias. Veja só, fui fire aqui, tá? Se ganhar 3 jogos, só não vai para a fase de grupo se o Botafogo realmente acelerar. Não, se ganhar 3, eu diria que vai para a fase de grupos. A questão é, o Bahia vai conseguir ganhar 3 jogos? Era muito factível o Bahia ganhar 3 tendo essas 3 em casa. A pergunta não é só ganhar do Juventude fora, não, no final das contas. É por aí. Mas
eu acho que 9 entre 10 torcedores do Bahia que foram à Fonte Nova hoje esperavam o Bahia vencer o Fortaleza, mesmo o Fortaleza num viés de alta, num viés de retomada de futebol. Então é por isso que eu fico assim mais cauteloso. Obviamente o Bahia é favorito contra o Vasco, contra o Juventude, contra o Sport, concordo com essa avaliação. Eu acho que o Bahia não é só favorito contra o Juventude, como tem a obrigação de vencer. É Né? Um isso. time que está jogando o campeonato que está jogando. Agora, tudo isso aqui é muito factível na teoria. Só Na na prática, o teoria. Bahia não. Na Na prática, prática, 1-1 com o Vasco. o Bahia não. E assim, Fred, o Bahia não vence um jogo fora de casa. Desde quando, meu Deus? Eu nem lembro. Assim, eu não sei se é esse, mas o último jogo que eu lembro, Mas veja, que eu ok, tenho Rafael. lembrança, é contra o Bragantino, dia 12 de junho. Ok, Rafael, ok. Mas eu vou até ver qual é o próximo jogo do Juventude. Porque esse jogo São do Paulo Juventude. fora. São Pronto. Paulo fora. Se o Juventude perder de São Paulo, desmobilizou. Desmobiliza. Aí o cenário se abre. Se abre. É. Aí você vai pegar o Juventude, tá? Mas não vai entregar pro Bahia, ok? Mas, porra, guarda baixa. Você é muito melhor que o Juventude, mas assim, muito melhor que o Juventude. E você vai estar dando um cheque. Se você vencer o Juventude, você está dando um cheque no Botafogo. Um cheque no Fluminense. Diz assim, Eu acho que a gente entrou. É porque assim, eu tô entendendo. Eu cheguei aos 62, viu? Porque é esporte na Fonte Nova, pelo amor de Deus. Então, se o Bahia ganha do Vasco, ganha do Juventude, é assim, ó. Botafogo Fluminense, eu já tenho 62. Cheguem lá. Eu acho, Fred, que talvez essa. O pé atrás de Ravel e de parte da torcida do Fortaleza, do Bahia, ele se dê muito por conta de precisar de uma sequência de 3 vitórias, o time vindo de uma derrota muito dura contra um adversário que tá tipo pelo milagre quase para escapar da degola, mas já não é mais um milagre, era um milagre lá ali atrás, né? Com o Renato Paiva indicava ser um milagre. Com Palermo as coisas começaram a clarear. E aí talvez você fique reticente de, pô, mas será que eu vou arrumar agora 3 vitórias seguidas? Só que aí eu também faço uma outra ponderação, que é o seguinte, a reta final de uma competição, pô, faltando 4 jogos, tudo é muito decisivo. Você entra naquele modo Copa, sabe? Mata-mata. Você trata as coisas com mata-mata. Você consegue enxergar dessa forma, sabe? E aí, daí, eu reforço. Seja qual for o cenário, ainda que o Juventude consiga um empate e não esteja completamente morto, né? Empatou com o São Paulo. Mas, de toda forma, o Bahia é favorito. O Bahia é favorito em todos os cenários. É favorito contra o Vasco na próxima rodada. Independentemente do que acontecer, vai ser favorito. Pode ser um inferno, né? Jogar contra o Juventude em Caxias. Mas, ainda assim, acho que é melhor o suficiente para ser favorito. E aí, Consideravelmente favorito. o esporte na arena, na Fonte Nova, pelo amor de Deus, pô. Não, o favorito eu também acho que seja. O crime tá guardado para ir. Eu não quero dizer não, tô sendo otimista, mas o crime mesmo é na penúltima rodada. Não, eu também acho que seja favorito. Eu acho que o Bahia entra com favoritismo e a obrigação de vencer esses 3 próximos jogos. No cenário perfeito, independente de qualquer coisa. No cenário perfeito, o Bahia enfrentaria Vasco e Sport primeiro e o Juventude depois. Porque aí você pegaria o Juventude com a situação resolvida. O fato o City mal chegou, tu já tá nesse nível de manobra. Peraí, pô. A gente passou metade do programa reclamando do pobre do Fortaleza. Peraí, reclamando pelo pobre do Fortaleza. Deixa eu chorar um pouquinho. Mas assim, isso não desobriga o Bahia a vencer o Juventude, mesmo que esse ainda tenha uma sobrevida no campeonato. E aí, tudo depende muito, até como o Fred passou brevemente, da questão do tal contexto, né? O Bahia vencendo o Vasco, conseguindo afastar qualquer indício, qualquer mínima fumaça ali de uma crise, né? Que tenha surgido a partir dessa derrota de hoje. E o próprio Juventude perdendo o seu campeonato paulista particular ali, que o Juventude vai enfrentar uns paulistas aí pela frente, e aí começa agora com o São Paulo.
Se o Juventude já sofrer essa derrota agora, moralmente, as coisas fazem com que os times entrem com energias diferentes, né? Com ânimos diferentes, tornando esse jogo do Bahia um jogo mais factível de vencer. Mas o Bahia vai precisar vencer fora de Salvador, que é algo que, como eu disse, assim, eu tenho lembrança do último jogo que o Bahia tenha vencido, pode ser que tenha vencido algum depois e eu não estou lembrado. Mas ali contra o Bragantino teve esse 3-0 lá no dia 12 de junho, e assim, precisa vencer um jogo para poder chegar. Eu acho que tem condições. Como eu disse, assim, no fim, a síntese do meu pensamento, Celso e Fred, é que essa briga tá altamente aberta, tá? Não tem, para mim, Tá assim, aberta, tá aberta. tá muito, muito, muito aberta, assim. Eu não consigo nem enxergar Até hoje, um o Bahia favorito era claro favorito. em relação a esses Até hoje, três. o Bahia era favorito Até hoje claro. era o favorito, concordo. Não Agora, pela eu não bola, consigo mais não enxergar pela um favorito bola. claro. Porque a bola do Botafogo não é nem a bola no capacidade de atuação, mas a curva e solidez do Botafogo no dentro-fora era melhor do que a do Bahia, mas o Bahia tinha a vantagem de pontuação e uma vantagem de tabela. Só para lembrar que o Bahia venceu o Corinthians na Arena Itaquera em agosto também, né? Então, essa tinha sido uma vitória talvez mais recente aí. Mas em relação a isso aí, é bem isso, Fred. O Botafogo talvez tenha mais consistência, né? Do dentro e fora de casa. E no dentro e fora o Botafogo é mais consistente. O Bahia tinha... Imagina aí agora o Bahia, 56, com essa tabelinha aí, se eu jogo os 9 pontos, acabou. Enquanto agora eu jogo os 9 pontos, Zé Passini já chegou aqui no chat e dizer que o Glorioso faz os 63. Tá? Ou arruma os 8 aí que precisa, ou faz 64, né? Com 9 pontos também. Então, assim, esse é o desenho. Eu também vi um comentário que passou aqui. 56, eu ainda não tinha desistido de buscar o Mirassol, não. Não tinha, não. Tanto que eu falei, primeira análise aqui, esquece o Mirassol. Primeiro saldo. Isso. Tanto que eu falei, primeiro saldo de hoje esquece o Mirassol. Só vamos falar de quinta vaga. Perfeito. Tá? Mas, nesse desenho, tá? O Bahia, ele... Deixou o Mirassol oficialmente escapar agora. Exatamente. Tem uma perspectiva ainda melhor, tá? Tem uma perspectiva ainda melhor do que a dos seus adversários diretos. Mas com 2 pontos a menos, a margem reduz. Porque um resultadozinho fora da conta do Botafogo, quem leva o cheque é o Bahia. O Botafogo ganhar do Grêmio, ok. Ganhou do Corinthians, o cheque está no Bahia. Quem leva o cheque aí é o Bahia. Que aí já vai precisar pontuar no Maracanã, e aí as coisas vão fugindo de controle. Mas uma pergunta fundamental, Ravel, que eu imagino saber a resposta, é: dentro do clube, sem ser aquela história de o cara da comunicação, que também faz essas contas, o presidente, o CEO da SAF, Rogério Ceni, os jogadores, eles adotaram a fase de grupos como grande objetivo? Essa é a pergunta. Porque se ficar com discursinho blasé, aí esse discursinho blasé contamina. Exato. Aí não contamina. Aí o público, eu tô falando que tem que ligar. Aí o jogo do Juventude não é semifinal de Copa do Brasil, como deveria ser. Exato, exatamente. Antes de responder essa pergunta mais diretamente, só colocar outra coisa aqui que eu acho que importa, é essa questão de ordem dos jogos na rodada, né? Na próxima rodada, o Bahia terá jogado depois dos seus 2 adversários. O Bahia entrará em campo contra o Vasco já sabendo o que aconteceu entre Botafogo e Grêmio, e Fluminense e Palmeiras. Esses 2 times jogam antes do Bahia. Fred, o discurso é claro, o Bahia quer a fase de grupos, tá? Não existe discurso de que ir para uma pré-Libertadores, por exemplo, é algo tido como aceitável ou um objetivo cumprido, não. Tanto jogadores quanto comissão técnica e a própria diretoria de futebol já se manifestou publicamente, né? Tanto o Raul Aguirre, que na verdade é o CEO da SAF, quanto alguns jogadores. O Ademir participou de um podcast do próprio clube há mais ou menos 3 semanas e falou sobre isso. David Duarte já deu entrevista falando sobre isso. Rogério Ceni, na coletiva que eu participei, também falou sobre isso. Então, o objetivo do clube é, clara e expressamente, chegar à fase de grupos da Libertadores sem precisar passar pela fase preliminar.
Muito bem, muito bem. Pois bem, meus caros amigos, dessa forma a gente vai chegando ao fim aqui. E um forte abraço a todos e todas. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.